para deixar registrado aí para vocês, tá? Então, gente, a palavra taxa, ela entra nesse sentido, tá? De ser uma generalização do que é o volume, né? O espaço sobre o tempo. Porque às vezes, volume não é a velocidade, né? A velocidade. Então, a taxa, ela vem para generalizar o que a gente já entende que é velocidade, tá? E a velocidade nada mais é do que a taxa a derivada do espaço, né? Que é a forma com que é o número, né, que mede a taxa instantânea, né, de variação do espaço em relação ao tempo, tá? E aí a unidade disso aqui é a unidade de comprimento, metro, centímetro, se ela for dividido pela unidade de tempo, segundo, hora, tá? Mas no geral, gente, a gente pode estar querendo a derivada de, por exemplo, um volume que está variando com o tempo, né? E aí, quando a gente fala de taxa de variação do volume em relação ao tempo, a gente está falando da derivada desse volume, tá? E aí que seria, a unidade seria metros cúbicos por segundo, por exemplo, tá? Que é uma espécie de velocidade, e a gente não usa a palavra velocidade, né? Porque a velocidade ela está relacionada mesmo à taxa de espaço, né, em relação a tempo, tá bom? Isso aqui pode ser pressão por tempo, e a taxa não precisa ser só tempo também não, tá ok? Então, no fundo, a taxa, a derivada, né, ela compara a variação de uma variável f qualquer, que depende de uma variável independente, aqui a variável dependente de uma outra independente x aqui, ó, tá? Então a derivada ela tem esse papel aí, né, de derivada no ponto t aqui, ó, tá bom? Que é a taxa de variação que compara as duas grandezas, tá? Porque de repente a gente está diante de um problema e você quer saber como é que o volume varia numa esfera, né? Uma esfera, o volume, né? Como é que o volume varia em relação à área. Então, a área, ela já entra como uma variável, né? Você calcular o volume em relação à área, não em relação ao raio, por exemplo, tá? Beleza? Então, no caso aqui, a área, ela vira uma variável dependente. E, às vezes, essa área, ela tá mudando, né? E aí ela está variando e a gente quer saber a derivada do volume em relação à área. Tá? Então, a taxa não precisa ser só tempo também não, tá? Tem outras... Mas a maioria dos exemplos acaba colocando a variável independente como sendo a variável temporal, né? Então, há exemplos do livro, né? Está apresentando aqui o que o livro... Oi, pode falar. No livro do Moisés, no livro de física, se eu não me engano, tem uma parte que fala sobre... acho que as pessoas não vão lembrar aí do centro de massa, que tem um sólido e o volume pela massa, mais ou menos. É a massa por volume, é alguma coisa assim. E daí, basicamente, o limite disso para zero, né? É uma pequena massa, um pequeno volume. Aí eles fazem um cálculo lá, tipo, da massa indo para zero. Ou do volume indo para zero. Isso. Então, no caso aí, ele coloca uma das duas coisas como variável, né? Independente, ou a massa, por exemplo. E aí a grandeza, isso aí não é nem espacial e nem temporal, né? As grandezas envolvidas aí. Para pegar a densidade, se não me engano. Isso. Que a densidade é massa por volume, né? Delta, né? A densidade, ela entraria assim, ó, né? Delta V sobre delta M, né? Não, como é massa por volume, né? Delta M sobre delta V. Okay, então, de alguma forma, se você escreve a massa, né, dependendo do volume, M de V, ó, aí tem uma função aqui, uma expressão aqui, né, envolvendo o volume. Quando você deriva essa massa em relação ao volume, né, num certo volume V0, na notação de Leibniz, né, ou, se você preferir, né, é o M' no V0, isso aqui é a densidade, né, tá? A densidade nesse V0 aí, ó, nesse volume aí. Beleza? Então, no geral, gente, a palavra taxa e a derivada em si, né, ela compara duas grandezas ali, que é a variável dependente com a variável independente. E de alguma forma a gente tem que
que relacionar, né, ver equações em que essas grandezas estão envolvidas, uma fórmula entre elas, né, para poder executar a derivada. No caso aqui, gente, a maioria desses problemas dos livros, das nossas listas, trabalha com volume, com medida de volume, né, comprimento relacionado a tempo. Tá? E geralmente essas medidas, isso sem derivar, né, elas têm fórmulas que relacionam as grandezas, né, ditas no problema. E aí, esse processo de calcular a taxa de variação, ele sempre passa por duas fases, tá? Né? Na verdade, são três fases. A primeira fase é você encontrar a equação espacial, né, a equação que relaciona as grandezas. A segunda fase é derivar essa equação em relação à variável que você está interessado, né, e isolar a taxa que você quer. Né? Você deriva e isola a taxa, né, que é a derivada que você está interessado. E depois você vai em busca dos dados, né, que o problema forneceu para preencher, né, as coisas lá e calcular a tal da velocidade, a taxa de variação que está interessando lá. Por exemplo, esse problema aqui, o que ele faz? Esse problema ele trata de, olha, uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada na parede. Tá? Aí a base da escada começa a deslizar 1 metro por segundo. Tá? Ela começa a ir para cá, ó. Vou botar aqui, ó, né, 1 metro por segundo. Então, 1 metro por segundo. Isso aqui é uma taxa. Tá? Então, se isso aqui é uma taxa, é derivada de alguém. Ó. Tá? Isso aqui é derivada de alguém. Ó. É uma taxa, metros por segundo. Tá? Aí ele pergunta como... bem, aí é aquela coisa, a escada está o tempo todo encostada nas duas paredes. Se o pé da escada começa a deslocar para cá, o topo da escada começa a descer. E aí ele quer saber, né, com que velocidade a escada está descendo, né, no instante em que o pé da parede, o pé da escada, ele está na parede quando a base da escada está a 3 metros, tá? Então... quando aqui for 3 metros. Beleza? Então, é um experimento simples, né, gente? Uma escada apoiada numa parede. O pé da escada corre com velocidade constante, se distanciando da parede. A princípio, bem, a taxa de variação, né, ela pode estar dependendo da posição da escada, né? Então, em cada posição que a escada está, né, esse ponto aqui, ó, ele pode estar descendo, esse ponto aqui, né, ele pode estar descendo com uma velocidade diferente. E aí ele escolhe uma posição exatamente precisa para você calcular na tal posição, na situação, a velocidade com que a ponta da escada aqui está descendo, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que a gente analisa aqui, ó? Que tem 3 grandezas espaciais envolvidas aqui, ó, o comprimento da escada, tá? A distância isso são grandezas espaciais, né? Então, é o quê? Então, a gente tem esse comprimento, que é 5, tem esse comprimento, que é a distância do pé da escada para a parede, tá? Isso tudo está variando. Deixa eu parar de riscar meu livro. Vou colocar aqui para vocês, tá? Então... a situação é essa aqui, né? A escada está aqui, ó. Aqui a parede. Aí aqui tem uma escada aqui, ó. Tá? Uma escada de 5 metros. Tá bom? A velocidade desse pé para lá é de 1 metro por segundo, né? É 1 metro por segundo, tá? E aí ele quer saber com que velocidade, né, a taxa de variação dessa distância, né, que é a velocidade com que isso aqui está descendo, né, que é a dúvida, tá bom? Então, observem aqui, gente, o seguinte, ó, isso aqui é uma taxa de variação, tá, metros por segundo, tá? Então, quando um problema te dá uma taxa de variação, você tem que criar a variável espacial que tem por derivada isso aqui, ó, que nesse caso é isso aqui, ó, tá? Que é esse x de t, ó, tá? Então, o tempo está passando, essa distância aqui está aumentando, beleza? E, na verdade, a gente é obrigado a criar essa variável
essa variável espacial aqui, o x, porque foi fornecido um dado sobre ela, a derivada dela. A gente sabe que independente do tempo, né, essa distância está crescendo, né, a uma taxa de 1 metro por segundo. Tá bom? É a derivada independente do tempo, aqui para todo t. Beleza? Então, bem, uma outra que a gente tem que criar, claro, é justamente aqui o problema está pedindo. O problema está pedindo com que velocidade esse ponto está descendo. Tá? Essa velocidade ela tem a ver com a variação desse comprimento aqui, ó, y de t. Ó. Tá? E eu estou colocando t aqui porque é o t que está criando a dinâmica. Né? O tempo está passando, isso está aumentando, isso está diminuindo, a gente quer comparar essas velocidades. Então, essa grandeza temporal ela tem que ser criada, porque justamente está sendo pedido a pergunta sobre ela, né? Sobre essa grandeza espacial aqui. Ó. Tá? E aí, gente, as grandezas, todas as grandezas que estão relacionadas ao problema estão aí. Tá? Essa aqui, né, que foi fornecida a derivada dela, essa que a gente não tem e que a gente quer saber a derivada dela. Tá bom? Mas uma coisa é certa, né? Essas grandezas, olha só, a gente já vai para o primeiro passo. Bem, esse passo que eu falei para vocês aqui, ó, ele é o passo de reconhecimento, né? Vamos chamar ele de o passo zero, né? Que é o início mesmo, a parte zero, você entender o problema e inserir todas as variáveis envolvidas aí no problema, tá? Então, vou chamar de 1, né? Passo 1. Tá? A segunda etapa, gente, é pegar as grandezas do problema e relacionar essas grandezas numa equação. Deixa eu melhorar o foco aqui, né? E agora, a segunda etapa é o que, ó? Vou fazer aqui para vocês. É relacionar essas grandezas aqui, ó. Que no caso aqui, ó, um teorema de Pitágoras, né? Amarra aí essas grandezas criadas, né? Que é o que, ó? Essa hipotenusa ao quadrado, que é o 25, vai ser o x de t ao quadrado mais o y ao quadrado de t. O livro ele não faz nem questão de dizer que esse x e esse y dependem de t. Tá? Eu vou exagerar na anotação para ficar claro que o tempo está passando e essas coisas estão variando e dependendo do tempo. Né? O comprimento da escada é constante. Então aqui, gente, a gente tem a equação, ó, que é a segunda etapa, que é super importante, essa etapa aí, que é relacionar as grandezas do problema. Tá? Tá? Então, isso aqui é a relação das grandezas. Agora, a terceira etapa, né, que é a seguinte, ó, a terceira etapa é derivar a equação que você obteve para relacionar as taxas do problema. Tá? Então, a gente vai derivar essa equação em relação ao tempo, né, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, e aí a gente vai relacionar as taxas. Tá? Lembrando que esse comprimento aqui, ó, que é uma grandeza espacial, ele está aumentando. Né? Ele está aumentando com uma taxa de 1 metro por segundo. Então, a derivada dele, independente do tempo, é 1 metro por segundo. Tá? Então, quando a gente derivar aqui, ó, a gente pode usar essa informação aqui. Ô, professor. Oi. Eu não entendi por que a gente vai derivar o lado esquerdo dessa equação. Porque o que acontece? Ó, isso aqui é uma identidade, isso aqui é uma igualdade, tá? É um princípio da igualdade. O que você faz do lado esquerdo só vai ser igual ao lado direito se você fizer a mesma coisa com o lado direito. Beleza. É porque, sei lá, o 25 aí vai ser, o 5 metros vai ser constante, né? Mas faz sentido, sim. Tá ok? Então é como se dissesse assim, ó, A igual a B, entendeu? Se você põe uma barrinha em cima do lado esquerdo, né? E eu ponho uma barrinha do lado direito e falo assim, isso aí é verdadeiro. Né? Independente do que seja essa barrinha aí. Tudo bem? Né? Se você resolve botar uma bolinha ao redor do A aqui, ó, sei lá, o que significa essa bolinha? Se o A barra é igual a B barra e eu faço isso aqui do lado direito, ficou a mesma coisa, a mesma igualdade. Tranquilo, isso aqui. Beleza? Valeu. Então, a derivada aqui, ela tem essa mesma ação. Independente do que for a derivada, né, se o 25 é igual ao lado direito, o que você fizer do lado esquerdo, se você fizer do lado direito, as coisas serão iguais. E aí que entra esse esquema de derivar. Então, a gente deriva, né, vamos colocar assim, a gente deriva o 25, né, em relação ao tempo. Né, isso é a mesma coisa que derivar o lado direito ali, ó, né, o x quadrado de t mais y quadrado de t em relação ao tempo. É como se fosse... a gente acaba usando o termo que é derivar a equação, né? A gente deriva ela toda. Então, a derivada do lado esquerdo dá zero,
Aí vai ser igual ao derivado do lado direito. Aí aqui é a regra da cadeia, né? Porque isso aqui é o x² que recebeu essa função x nossa aqui, ó. Tá? Então, bem, a função externa aqui é x², né? A derivada dela é 2x, então fica 2x, né? Derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna. E a mesma coisa aqui, ó, mais o y, né? Vai dar 2y de x vezes a derivada interna. Desculpa, a gente aqui é t, né? T. Estou embolando aqui as variáveis. Tá? Então, agora, gente, a gente diz o seguinte, a gente já envolveu as taxas, ó. As taxas estão envolvidas aqui, ó. Beleza? E elas estão envolvidas independente do tempo, tá? Aqui não entrou aquela situação ainda que a gente quer calcular quando esse cara aqui, quando esse pezinho aqui tiver, deixa eu ver aqui no problema, 3 metros, né? 3 metros, tá? Ela vai escorregando quando tiver a 3 metros, a gente quer fazer a conta. Tá? Observe que aqui não falou nem de tempo, né? Ele disse, ó, nessa situação é que eu quero que a conta seja feita. Mas, enfim, essa equação, ela relaciona as taxas independente do tempo. Tá bom? E olha ó, o nosso interesse aqui, ó. O nosso problema está aqui, ó. Isso que a gente quer, ó. Beleza? É isso que a gente quer. Ó. Isso aqui a gente tem, ó, que é o 1 metro por segundo, ó, tá? Então, e por aí vai. Bem, nessa equação, esse 2 dá para cancelar, né, que a gente coloca em evidência e passa dividindo. E aí, a gente passa isso para cá negativo, e passa esse cara dividindo, a gente consegue isolar a derivada aí, ó. Então, em qualquer instante t, a velocidade com que a ponta da escada está descendo, que é a variação do espaço dela, né, essa distância aqui, ó, a gente está com a taxa de variação dessa distância. Ou seja, a gente está com a velocidade no instante que a gente quiser aqui, ó. Então, essa equação aqui é a equação sinistra, que é a menos x de t vezes x' de t sobre y de t, ó. Beleza? E aí, que instante, né? Que instante que é? E aí, como esse é o primeiro exemplo que eu estou dando para vocês, gente, um certo fenômeno, uma situação, ela ocorre num certo instante, né? Esse instante, às vezes, a gente não precisa saber esse tempo, né? Para descobrir, esse tempo, às vezes, ele é dado implicitamente. Tá? No caso aqui, ele foi dado através desses 3 metros. Tá? Então, vai ter uma situação, num certo instante, isso aqui vai ser 3 metros, mas quando isso aqui for 3 metros, a gente, olha só, a gente não precisa saber esse tempo, né? Por quê? Porque o que a gente precisa saber, ó, é essa velocidade, que é a taxa com que o comprimento na horizontal está variando. Isso aqui está variando, no caso está aumentando, né? Que no caso aqui é 1 metro por segundo, então esse camarada aqui, esse 1 a gente tem. Isso aqui é 1, então eu vou botar aqui vezes 1, tá? Isso aqui foi dado também, ó. Observe que a gente não precisa nem invadir aqui e saber em que tempo isso está ocorrendo, porque a gente quer calcular. Então, existe um tempo especial que é um t0, né? Existe um t0 especial aí, ó, que é um certo instante em que não interessa o t0, tá? Porque a gente quer saber o que ocorre nesse instante. E nesse instante a gente sabe que o comprimento na horizontal aqui, ó, é de 3 metros. Tá? E o que é que falta, né, para a gente completar essa equação? É saber, nesse instante, né, qual é a altura do topo da escada. Tá? Então, mesmo sem saber em que instante está acontecendo isso, a gente consegue, né, responder essa taxa de variação sem descobrir quem é esse cara aqui. Ó. Simplesmente porque essa taxa de variação, ela não precisou do tempo, porque de repente, se esse t0 estivesse multiplicando isso aqui tudo, a gente tinha que dar um jeito de descobrir ele. Mas não, a gente está precisando só de grandezas espaciais aqui para completar essa taxa aqui. Vamos atrás dessa aqui então, ó. Tá? Essa daqui a gente vai voltar onde? A gente vai voltar aqui nas grandezas espaciais. Tá? Porque é uma grandeza espacial, a gente tem uma e quer saber a outra. Que é justamente isso. Ó. Quando aqui for 3, ó, né, a gente quer saber o y. Então é como se fosse assim, ó. Quando aqui for 3, aqui a gente sabe que é 5, isso está envolvido numa equação pitagórica aqui, a gente quer saber o y.
Esse y vai ser o tal y naquele instante t0 e não interessa esse instante t0 aqui, ó, por enquanto, tá? Então, ficaria isso, ó. Nesse tal instante em que isso aqui é 3, ó, aqui sempre vai ser 5, a gente descobre isso. Então, 25 vai ser igual a 9 mais y quadrado, beleza? E se você caminhar aqui, ó, isso aqui é um triângulo pitagórico, né? Aquele famoso 3, 4, 5, tá bom? Então, se você resolver essa equação aqui, ó, você vai descobrir que o y vai ser 4, tá? 4 metros. E aí você vem para cá, coloca o 4 aqui, tá? Então, a resposta do problema é o quê? Ó? É menos 3,4 metros por segundo. Tá? E a taxa com que o topo da escada tá descendo aqui, ó. Beleza? No instante em que o pé da escada está a 3 metros da parede. Tudo bem? O que significa esse menos aqui? Ó? Esse menos significa que o comprimento está diminuindo. Tá? Que o nosso y no instante t0, né, ele, em vez de ele estar aumentando, ele está diminuindo. Tá? Beleza? É o significado desse menos aí. E aí tá resolvido. Que é a solução aqui, ó, né? O problema é que é o menos 3/4 aqui, ó. Beleza? Esse aqui é um exemplo clássico também, que ele é bem bonitinho, tá? É um exemplo clássico aí, a maioria, todo livro tem esse exemplo, que é justamente você tem um copo aqui, ó, um copo cônico, né, no formato cônico, e você está jogando água dentro, e todo mundo, né, intuitivamente sabe essa experiência, que se você começa a jogar água aqui dentro, né, com uma vazão constante, como aqui para cima o volume é maior, né, do copo, a superfície da água ela começa a subir com uma velocidade menor, né? Vai diminuindo a velocidade. E, na verdade, em cada altura aqui, a gente consegue calcular a velocidade com que a água está subindo, né? Com a entrada de vazão aqui constante. Beleza? Então, nesse exemplo aqui, ó, o que é que ele faz? Ele dá um tanque de água possui em formato cônico, a base raio 2, basicamente esse desenho, né? A altura é igual a 4, tá? Que é esse 4 aqui, as informações estão aqui, ó. Se a água está sendo bombeada para o tanque a 2 metros cúbicos por minuto, então está entrando aqui, ó, 2 metros cúbicos por minuto, tá? Aí dentro. Aí ele pede, bem, a água começa a subir, né? Aí ele pede, encontre a taxa no qual o nível de água está aumentando, ou seja, a taxa, o nível de água está aumentando. Então, olha, ele está fazendo referência a esse H, a gente tem que criar esse H. Né? Então, a altura com que a água está subindo é essa grandeza aqui, ó. Tá? Então, quando a água estiver a 3 metros de profundidade, né? Quando a água estiver a 3 metros de profundidade, isso aí, tá? Então, esse 3 aqui, ó. Então, ele quer saber, essa situação aqui, ó, quando ela tiver a 3 metros de altura, a gente quer saber qual a velocidade com que ela está subindo. Ou seja, a pergunta é quem é a derivada, né, a galinha, num certo instante t0, que a gente não sabe que instante é esse. Mas, de repente, nem vai precisar encontrar esse instante, porque ele foi dado implicitamente aqui, ó, uma informação sobre ele. É um certo instante em que o H de t0, né, é igual a 3. Beleza? Esse é o tal instante. Né? Então, ele foi dado implicitamente aqui, ó. E, de repente, a gente nem vai precisar desse T. Esse 3 aqui já vai ser suficiente para a gente. Tá bom? Então, vamos às nossas contas aqui. E, de certa forma, gente, vamos seguir esses passinhos aqui, ó. Né? É olhar as grandezas, relacionar as grandezas, depois deriva a equação que relaciona as grandezas, a gente relaciona as taxas, isola a taxa que a gente quer e vai atrás do que a gente precisa para completar a equação. Tá bom? Então, eu vamos aqui para o nosso desenho. Então, temos um cone. Tá? O cone está aqui. Ele tem 2 aqui. Ele tem 4 aqui de altura. Temos aqui a nossa aguinha, que está subindo, né? Temos a altura aqui, um H. Então, o tempo está passando, aí
A água está subindo, né, bem? Aqui, olha só. Aqui tem um volume entrando, volume de água que é 2 metros cúbicos por minuto. Então, essa informação já diz para a gente que o nosso tempo ele está variando em minutos, tá? Na hora de responder. As nossas medidas aqui estão em metros, né? Até porque isso aqui está em metro também, isso aqui está em metro. Bom? E aí ele pede, né? Com que velocidade a água está subindo, ou seja, ele quer saber com que taxa essa altura está mudando, né, com relação a um certo instante t0, é a nossa pergunta. E que t0 é esse? É o instante em que a altura é 3 metros. Tá bom? Esse instante aí. Então, vamos à nossa primeira etapa, né, desse tipo de problema, que é o quê? Ó? Que é a primeira mesmo, é ver tudo o que está relacionado aí, o que foi dado de problema. Então, olha só, gente. O tempo está passando, esse volume está aumentando aqui, tá? Então, existe um volume de água aqui dentro que varia com o tempo. Um volume que varia com o tempo. E por que eu tenho que criar esse volume? Porque a informação sobre esse volume está aqui, ó. Foi dada, tá? Foi dada uma informação sobre o volume de água, que é esse volume aqui, tá? E não só sobre isso, né? Eu vou ter que criar essa variável porque uma informação sobre ela foi dada, que é o 2 metros cúbicos por minuto. Aí, ó, tá? Então é natural, né, pensar nesse volume aqui, ó. E aí, gente, a gente tem que relacionar então volume com altura, ó, né? A gente tem informação de volume e está pedindo uma informação sobre altura. Então a gente vai ter que relacionar essas duas coisas aí, ó, que é relacionar as grandezas que o problema fornece. Então é aquela coisa, gente, de que forma o volume disso aqui, ó, né, se relaciona com essa altura para a gente poder fazer criar uma equação para poder derivar e descobrir o h', né? Então vamos lá. Bem, esse volume, gente, que é o volume de um cone, né, um cone, nesse caso aqui é um cone de água, né, o tempo está passando, isso aqui está mudando. Bem, eu vou ter que criar aqui provisoriamente um raio, né? A água está aumentando aqui, tem um raio aqui do tempo que vai estar... Esse raio a gente vai ter que sumir com ele, né? Porque ele não tem nenhuma informação de raio aqui nesse problema, tá? Mas o volume, olha, né? O volume, ele vai variar com o tempo, né? Como o volume desse cone, né? Se você inverter o cone, né, o volume do cone é a área da base, que é essa área aqui, vezes a altura, dividido por 3. Né? Você tem que lembrar dessa fórmula do volume aí, geometria espacial aí, ó. Então, é a área da base, que é πr ao quadrado, né, de t, vezes a altura, dividido por 3. Ó. Isso aí é o volume. Beleza? Só que, bem, essa coisa, esse R tem que sumir daqui, ó. E dá para desaparecer com esse R, porque aqui tem um triângulo, gente, ó. A todo instante ali, ó, tem um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? E esses dois triângulos aqui, esse pequenininho com esse grandão retângulo, eles são semelhantes, tá? Então, a água está subindo e o tempo todo a gente tem o seguinte, ó. Aqui é um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui. Aqui mede 2, aqui mede R. Esse pedacinho aqui mede H, e isso, tudo grandão aqui, mede 4. Né? Então, a semelhança desse triângulo pequeno com o grande, diz pra gente o quê? Ó? Que esse raio aqui, dividido por esse, que é R, né? Eu estou emitindo aqui que depende do tempo, tá? R sobre 2 tem que ser igual a H, né, a altura do pequeno sobre a altura do grande, H sobre 4. Tá? E aí a gente passa esses dois multiplicando, né, ou já corta aqui, ó. Então, o R vai ser igual a H sobre 2. Ó. Tá? Então, RH sobre 2, ó, e aí a gente consegue tirar esse R dali, ó, e ver e descobrir que o volume, ele vai depender só do H, né, relaciona ele só com H. Então, aqui, π sobre 3, R ao quadrado é H sobre 2 ao quadrado, vezes H. Ó. O volume vai ser isso aí, ó. Então, o volume depende... Aqui tudo, esse H depende de T, né? Então, aqui vai dar π, aqui vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4 vezes 4, 12.
vezes h ao quadrado vezes h vai dar h ao cubo de t. Então tá aqui, gente, ó. Essa é a equação que a gente estava interessado, que é a fase 2 de encontrar relacionar as grandezas, né? A gente tem a derivada do volume, que é a derivada do h, ó, e tem uma equação que envolve as duas grandezas aí, tá? E agora a gente passa para a fase de derivar, né? Derivando essa equação, ó, derivando do lado esquerdo, vai ficar a v' de t, vai ser igual, aqui vai dar π sobre 12, né, que é uma constante. Derivada disso aqui é a regra da cadeia, ó. A gente está derivando x ao cubo, né, com uma função dentro. Então, a derivada vai dar 3x quadrado com essa função dentro, vezes a derivada interna. Então, isso aí vai ficar 3 vezes h ao quadrado de t, vezes a derivada interna, que é o h'. Olha quem a gente está interessado aqui, ó. A gente está interessado na taxa de variação da altura, né? E aí, o que é a taxa de variação aqui, então? Né, com que a altura varia. Isso aqui dá pra gente a velocidade em qualquer instante t, ó. Né, e como é essa fórmula? Então, essa fórmula aqui, na verdade, é a mais geralzona, gente. Entenda que isso aqui, o problema já está morto. Que vai ser, passar isso tudo dividindo, né? Bem, aqui corta, dá um 4. Então, fica 4v' de t dividido por π vezes h ao quadrado de t. Tá aqui, ó. Essa fórmula, gente, é a fórmula zona, né? Que ela diz como é que a altura, com que velocidade, no instante que você quiser, a água vai estar subindo. No caso aqui, a gente quer quando essa altura for de 3 metros. E acabou isso aqui, ó. Aqui agora, a gente está interessado numa situação bem específica, num certo T0. Que T0 é esse? É um T0 especial. É o T0, aqui vai ficar 4 sobre π, né? Bem, essa velocidade ela é constante, né, que é o volume, a taxa de variação do volume, que no caso aqui é 2, né, 2 metros cúbicos por minuto. E o instante que a gente quer, ó, é o instante em que a altura da água, que é o h de t, né, é de 3 metros. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado. Ó, 3 ao quadrado. E acabou isso. Então isso aqui vai dar 2 vezes 4, 8 sobre 9π. Tá? E qual a unidade disso aqui? A unidade é metros por minuto. Né? 8 sobre 9π metros por minuto. Beleza? Que é né, em algum lugar que deve ter. Que é a solução aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? 8 sobre 9π. Aqui metros por minuto. Não precisa dividir, né? Que é o valor aproximado, eu prefiro deixar valores exatos. Tá bom? Esse aqui é um outro clássico sobre taxas, né, relacionadas, tá? Que é você colocar dois carros, né, um correndo para um lado, outro, né, ou se distanciando. No caso aqui, eles estão se aproximando, né? O carro A está se movendo para o oeste a 90, aqui o oeste, né, para a esquerda, né, e o carro B está se movimentando para o norte a 100, tá? Ambos vão em direção à interseção de duas estradas. Aqui taxa, os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80. Tá? Então, deixa eu copiar esses dados aqui, que aí a gente vai fazer a nossa figurinha. Então, o que é essa figura ali, né? Então, o carro A está vindo aqui para o oeste e ele está vindo a 90 km por hora. Tá? Aí tem um outro vindo para cá, que é o B. Tá? O carro B está indo aqui a 100 km por hora. Tá? Ambos, não sei o que, interseção de duas retas. A taxa que os carros se aproximam um do outro, o carro A está a 60 metros do carro... um do outro, quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 da interseção. Então tem essa situação aqui. Esse é o tal do instante T0, tá? Então existe um instante em que o carro A está a 60, esse aqui aqui é 60 e aqui é 80.
tá? Não está na proporção que deveria, mas é isso aí. Então, essa é a tal situação que ele quer fazer a conta, né? Calcular aí. Bom, então, aqui estão os dados do problema. Ambos, a pergunta é, a que taxa os carros se aproximam um do outro? Tá? Então, a pergunta é sobre, né, existe uma aproximação aqui, né? Eles estão indo para o mesmo ponto aqui, ó, então a distância entre eles está diminuindo. Então, existe uma função distância entre eles, que eu vou chamar de d de t, e ele está interessado na taxa de variação, ó, né, num certo instante t0. E que instante t0 é esse? No instante em que ocorre essa posição aqui, ó, entre os carros. Tá? Então, deixa eu tirar isso daqui. Então, as grandezas estão aí, ó. Né? Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar como aqui, ó. Então, bem, isso aqui é uma taxa de variação de uma grandeza que está aqui, né? Beleza? Está aqui, então, vou colocar... Vou colocar aqui assim, ó. Tá? Então, tem um certo x aqui, 90 graus, né? Tem um certo x de t, ó. Tá? E esse x... Agora, pensem comigo, gente, aqui, ó. Esse aqui é um y de t, né? Eu tenho que criar essas duas grandezas. Bem, esse aqui é o nosso d de t, ó, que é a distância com que esse x está diminuindo aqui, ó, né? Vocês concordam? Né? O x está diminuindo aqui e... Só que existe um problema prático aqui, ó. Prático não, teórico, tá? Porque a velocidade com que esse x ele está diminuindo é 90, que é a velocidade do carro. Então, essa taxa de variação para essa grandeza que eu criei aqui é menos 90, tá? A derivada aqui do x, ele é menos 90, tá? Quilômetros por hora. Justamente porque esse menos vai indicar que a nossa grandeza está diminuindo. Só para vocês, né, ficarem atentos aí, ó. Essa grandeza aqui, ó, ela também, né, ela também está diminuindo. Mesmo a taxa sendo dada foi 100, a derivada dessa nossa, isso aqui é menos 100, tá? Quilômetros por hora. Tá? Só para você ver que esse menos é para indicar que a nossa grandeza espacial está diminuindo a essa taxa aqui, ó. E aqui está diminuindo a essa taxa. Mas esse menos aqui não vai interferir agora nas nossas contas, não. Tá? Essa é a grandeza que a gente está interessado. Tá? Que é a distância entre os dois objetos aqui, ó. Né? O tempo está passando, essa distância está diminuindo. Eu quero saber como ela diminui, né? O quanto ela diminui nessa situação aqui, ó, no instante em que ocorre isso aqui, ó. Só para completar esse triângulo, esse aqui é 60, aqui é 80, é aquele triângulo pitagórico famoso, ó, 3, 4, 5. Né? Então, aqui seria 30, 40 e aqui seria 50. Só que aqui é o dobro, 60, 80, aqui vai ser 100. Né? Se vocês fizerem a conta lá, meter o Pitágoras aqui, ó, vocês vão descobrir que essa hipotenusa é 100. Tá? Então, vencida essa parte aqui, vamos aqui relacionar nossas grandezas. Aí, tá com Pitágoras aqui também, ó. Né, ó. D ao quadrado. E aqui agora, gente, já que é o nosso terceiro exemplo, eu vou omitir o tempo só para simplificar a notação. Mas todas essas grandezas, elas são variáveis dependentes do tempo, tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Quando a gente for derivar, tem que lembrar que isso tudo são funções, tem que usar a regra da cadeia. Então, isso aqui, gente, é a nossa equação que envolve, né, as nossas variáveis dependentes do problema, né, que são as variáveis espaciais aí, ó, tá? Derivando dos dois lados, ó, regra da cadeia, ó, derivada d ao quadrado, isso vai dar 2d vezes a derivada interna. Né, a mesma coisa aqui, ó, aqui vai dar 2x, né, vezes x', mais, mesma coisa, derivada da função externa com a interna dentro, vai dar 2y vezes y'. Beleza? Esse 2 aqui corta, ó, tá? E quem a gente está interessado? A gente está interessado nesse camaradinho aqui, ó, tá? No d', no certo instante t0, tá? Então, a conta vai dar o quê, ó? Vai ser x de t0 vezes x' de t0,
mais y de t0 vezes y' de t0, tudo isso dividido por esse d aqui, ó, d de t0. E o nosso d de t0 é esse aqui, ó, né? No instante t0, isso aqui é k, o x de t0 é esse aqui, ó, né? Que é quando o x for 60, o y de t0 vai ser isso aqui, ó, que são esses valores dados. Esse aqui, ó, isso aqui é a nossa velocidade que foi dada, o nosso menos 90, tá? Esse carinha aqui é o nosso menos 100, e aí o nosso d, ó, o nosso d' de t0, ele vai ficar o quê, ó? Então, ele vai ficar... Deixa eu trazer para cá. Ele vai ficar x, que é 60, vezes a velocidade do x, a taxa de variação do x, que é menos 90. Então, vai ficar aqui menos 90. Mais o y de t0, que é 80, está aqui. Vezes o y, a taxa de variação do y, que é, com que isso aqui diminui, que é menos 100, ó. Menos 100, tá? Que mais? Dividido pelo d de t0, que é o nosso 100, ó. Tá? Quanto é que vai dar isso aí? Isso vai dar aqui... Bem, esse menos com esse menos aqui, a gente coloca em evidência, olha, vai ficar um menos aqui, né? Aqui vai dar 54, 20, mais 80 com 2 zeros, dividido por 100, tá? Então, ficou o quê? 3 zeros, 8, 5, 13, vê se minha conta está certa aqui. 400 aqui, dividido por 100, corta aqui, vai dar 134, no caso, menos 134 quilômetros por hora. Tá bom? E o que significa isso? Né? Esse menos aqui, ó, significa que essa distância está diminuindo. Tá? Ela está diminuindo, que é esse menos aqui, ó, porque a gente colocou o aumento e diminuição também nas outras taxas lá. Então, esse é realmente o significado desse menos aqui, ó, significa que a nossa distância lá está diminuindo tudo certinho, tá bom? Tá tudo... Bem, deixa eu ver o que mais, que eu tenho mais aqui. Menos 25... Tá bom, aqui, ó. Aí deu menos 134 km por hora, tá bom? Bem, um outro exemplo aqui, ó, para vocês terem uma noção, ó, né? Mais um exemplo. Isso aqui é um monte de exercício resolvido, né? Então, só para eu estar mostrando para vocês aí. Então, um outro aqui, ó, é que um homem anda ao longo de um caminho reto a 1,5 metros por segundo, né, um holofote localizado a 6 metros do caminho, fica focalizado no homem. Aqui taxa, o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto. Então, esse experimento aqui, ele é mais ou menos a seguinte situação. Tá? É como se você tivesse digamos assim, você está aqui a 6 metros, tá? Você está a 6 metros aqui, ó, olhando aqui para uma passarela, alguma coisa aqui, aí alguém passa aqui, ó, né? Alguém está andando aqui, tá? Tá andando para cá a o quê? A 1,5 metros por segundo. E você fica olhando a pessoa andar, tá? E a pessoa vai andando e a tua cabeça vai girando aqui, né? Que a pessoa vai chegar um momento que ela vai estar aqui, ela continua andando, e aí a sua cabeça vai girando aqui, ó, né? Conforme o tempo vai passando, você vai girando a cabeça para observar a pessoa. Ele quer saber com que taxa de variação está girando isso aqui, ó. Então, existe um ângulo aqui que varia com o tempo, tá? Ele está interessado em quem? No θ' de t, no certo t0, né?
Que T0 é esse? É o instante T0 em que essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de x de t, que é essa distância aqui. E por que eu já criei isso aqui? Ó? Porque a velocidade, a taxa de variação da distância aqui, ó, é 1,5, está aumentando, né? Então, esse x de t, praticamente, a gente é obrigado a criar, porque a taxa dele foi dada. Ó. X de t, independente do tempo, vai ser de 1,5, que é a taxa com que esse comprimento está aumentando. Beleza? Então, ele está interessado nisso aqui. Ó. E esse T0 é o T0, né? De modo... Cadê aqui? Mantive aqui taxa... Como está 8 metros. Então, é quando isso aqui é 8 metros. 8 metros é o nosso T0, né? Implícito. Tá. Beleza? Então, T0 é quando é o x de T0 vai ser igual a 8. Que o x de T0 é igual a 8. Bem, então, todas as grandezas estão aí. Tá? Ele não perguntou nada sobre essa distância aqui, ó, né, do não sei o que lá do holofote, ou a pessoa que está observando aqui. Né? Essa aqui não precisa a gente criar. Até porque, como a gente tem esse comprimento, esse e esse nosso θ aqui, dá para a gente relacionar essas grandezas simplesmente numa equação que não precisa dessa hipotenusa. Que é o que? A tangente desse θ, a tangente do θ de t, é cateto oposto, é x de t, sobre cateto adjacente, sobre 6. Ó. Beleza? Então, essa é a nossa equação. Tá? Deriva essa equação em relação a t, né? Derivada do lado esquerdo, a regra da cadeia, ó. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x com a função interna dentro, vezes a derivada interna, né? De t. Isso vai ser igual a derivada do lado direito. 1 sobre 6 é uma constante, fica paradinha, derivada de x de t é x' de t. Tá aí, essa é a nossa segunda equação que relaciona as taxas. Olha o que a gente quer aqui, ó. A gente quer a taxa com que o ângulo está mudando, né? Com que está girando aqui essa cabeça, sei lá, o que estiver observando ali. Então, a nossa taxa, independente do tempo, vai ser isso aqui, ó. Vai ser o quanto, vai ser a taxa de variação da pessoa lá, na velocidade da pessoa, sobre 6 vezes a secante ao quadrado do θ de t, da inclinação que está formando lá. Tá? Agora, vamos atrás, né, das coisas aí. Ó. Então, o θ' no tal instante t0 que a gente quer, ó, vai ser o x de t0, né? Só que o x' de t0, independente do tempo, gente, a pessoa está andando a mesma taxa de variação, que é 1,5, que é 3 meios, né? Então, eu vou deixar aqui 1,5 lá em cima, dividido por 6 vezes. Ó, a secante ao quadrado, a secante é 1 sobre cosseno, né? Então, basicamente, a gente tem que ir atrás do cosseno desse no instante t0 ali, ó. Tá? Então, e aí, de novo, né, gente? A gente tem um triângulozinho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui assim, tem um triângulo aqui. Aqui vai ser 8, aqui é 6, ó. 3, 4, aqui vai ser 10, ó. Tá? Um triângulo pitagórico. Se você faz o Pitágoras aqui, você vai descobrir que aqui é 10. Tá? Porque aqui é o dobro daquele triângulo 3, 4, 5, né? Beleza? Então, nesse instante t0, esse θ, né? E essa coisa vai ter essas dimensões aqui, ó. É o tal do triângulo lá. E o nosso θ de t0 vai estar aqui, ó. Tá? O que é o cosseno? O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? O inverso do cosseno é hipotenusa, que é a secante, né? Sobre o cateto adjacente. Então, a secante de θ de t0 é 10 sobre 6, ó, que vai ser igual a, corta aqui, vai ser 5 sobre 3. Ó. Então, aqui vai ser 5 sobre 3 ao quadrado. Tá aí, ó, descobrimos já. Isso aqui é 1,5 é 3 meios, dividido por 6, né, 1/6. Aqui 25 por 9, vai dar 9 aqui por 25. O que é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar
corta aqui, sobra 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 25 vai dar 100, vai dar 9 sobre 100. Vai ser igual a 0,09. Aí quais são as unidades? Ó, metros por segundo. Tá? Aqui, metros por segundo. Beleza? Então, isso aí é a ponta do iceberg, né? Tem um monte de problemas aqui, ó. Né? Que é a mesma coisa. Tá? Fez a tangente, ó, né? Derivou a equação dos dois lados. Né? Derivado do lado esquerdo é x', né? Passou esse cara multiplicando lá, ficou x', vai ser 6 secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Isolou aqui o dθ. Ó. Essa notação aqui, ela dá uma bagunçadinha aqui, eu não gosto muito não. Tá? Então, e aí tem inúmeros outros exercícios, tá, gente? Vocês estarem treinando nas nossas listas aí, tem um monte. Não deixem de fazer problemas que envolvam um movimento circular, tá? Eu vou estar até treinando vocês um pouco mais sobre isso. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Vou fazer um aqui, inventar um aqui agora, a gente faz. Não tô vendo nenhum não. Mas enfim, dá para calcular isso aqui, ó. Até lá de engenharia mecânica, né? Esses cálculos de mecânica aí, ó. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ó. Exemplos Vou inventar mesmo, tá? Aí aqui a gente mete, depois sai fazendo conta aí adoidado. Então, por exemplo assim, gente, ó. Imagine que tem uma partícula tá girando aqui, ó. Uma partícula tá girando no círculo aqui. Inventar um problema hipotético, isso aqui é... Vou colocar aqui 10 centímetros de raio, tá? Ela tá girando aqui, ela dá 3 voltas por segundo, beleza? Então ela tá aqui, ó, girando aí, 3 voltas por segundo. E aí eu escolho, aqui, né, a uma certa distância aqui, ó, vou colocar aqui mais uns 20 centímetros, eu escolho um ponto aqui, ó. Sei lá que ponto é esse. A partículazinha está aqui, ó, né? Ela está girando aqui, indo no sentido anti-horário aqui, ó. Tá? Acontece que esse ponto está fixo e essa distância aqui está variando, né? Imagina que tem um elástico, né, grudado aqui dessa partícula num certo prego aqui, ó. Tá? Então tem uma distância aqui que varia com o tempo, né? Nossa partícula P e um ponto A aqui, ó. Beleza? E aí, ó, a partícula está girando, gente, esse barbante ele fica pulsando ali, ó. Ele fica pulsando. Então, existe uma velocidade em cada instante aqui, né? Ou de repulsão ou de atração, né? Às vezes estão se aproximando, ou de aproximação ou de distanciamento. Eles estão se aproximando. Quando ele está aqui, ele está se aproximando, né? Que vai diminuir. Chega aqui, né? Que é o mínimo da distância, depois ela começa a aumentar. Ó. Aí o máximo é aqui, ó. Né? Quando o ponto P está aqui, ó. É o máximo da distância. Aí depois ela começa a diminuir aqui, ó. Tá? Esse movimento é meio simétrico, né? Então a mesma velocidade que ela está aqui do outro lado, ó, né? Só que aqui ela está se aproximando e aqui ela está se afastando. Né? E aí, ó, você escolhe uma situação, por exemplo, essa daqui, ó, né? Qual a velocidade com que eles estão se afastando quando esse ângulo aqui, ó, for de 30 graus, por exemplo? Entendeu? Né? Com que velocidade aqui, ó, né? Com que velocidade está se afastando? Né? Observem que a partícula está andando na tangente aqui, ó.
Tá? Mas eu quero saber com que velocidade esses dois né, eles estão se distanciando aqui, ó, o P do A. Tá? Então, essa é a situação. Beleza? Bem, para facilitar as contas, eu não vou mexer com 10, não. Eu vou deixar aqui 1 metro. E vou colocar aqui 2 metros. Tá? Aqui fica 1 e 2, fica tudo número inteiro. E de repente... Então, observem, gente, como eu forneci essa medida de movimento aqui, ó. Essa taxa, né? Eu estou dizendo que ele está dando 3 voltas por segundo. Tá? Ele dá 3 voltas, então ele está se movimentando aqui no sentido anti-horário. Como é que a gente converte isso para... Então, olha só, introduzindo as grandezas aí, ó. Se ele está girando, circulando ali, ó, né? Eu vou introduzir aqui esse ângulo, né? Esse θ de t, ó. Esse aqui a gente já é obrigado, né, a criar, tá? Então, aqui mede 1, né? Isso aqui mede 1. Isso aqui mede 2. E aqui mede D, um D que varia com o tempo também, ó. Essas são as nossas grandezas. Aí você fala o seguinte, essa 3 voltas por segundo já é a derivada desse ângulo aqui, ó, né? Desse ângulo, né? Que no caso é medida em arcos, né? Desse arco. Não, porque aqui a gente não mede em voltas, né? A gente mede em radianos. Tá? Então, convertendo para radianos, gente, ó, 3 voltas em um segundo, ou seja, uma volta é 2π radianos. 2π radianos por segundo, uma volta. Como são 3 voltas por segundo, aqui são 3 vezes, né, uma volta. Tá? Então, no caso aqui, ó, então, o giro, né, a velocidade com que ele está girando com relação ao centro da circunferência é de 6π, né, radianos por segundo. Olha só, essa conversão aqui é a grande dificuldade, tá, que vocês têm. Então, treine bastante isso, né? Conversão de volta em radiano. Ou então, de velocidade mesmo, né, sobre a pista, com relação a... Que eu poderia ter dado assim, a velocidade dele é de 2 metros por segundo, tá? Aí você teria que transformar isso em radianos por segundo. Porque é 2 metros por segundo, né, caminhando na circunferência. Tá? Então, eu vou deixar como exercício aqui, ó, refaçam todo esse problema, tá? Mantendo 30 graus aqui tudo, só vou mudar essa informação. Em vez de ser 3 voltas por segundo, é 2 metros por segundo, né, o giro. Tá? Então, e esse metro por segundo é contando em cima da curva mesmo, tá? De comprimento de circunferência. Aí você tem que transformar isso aqui em radianos por segundo. Tá? Até para vocês gerarem dúvidas sobre radianos e ver como é que converte, né? Isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Esse 6π radianos por segundo, gente, é a nossa taxa de variação. É com que o nosso ângulo, né, em radianos é a forma com que ele está variando, independente do tempo, ó, é de 6π radianos por segundo. Então, essa taxa já foi dada, a gente tem. Essa informação aqui é fixa, isso aqui é fixo, isso aqui está variando, e aí a gente tem que relacionar essas grandezas aí, ó. Tá? Né? Bem, esse triângulo não é retângulo, e aí num triângulo qualquer, o que relaciona as grandezas dos lados aí com um ângulo, determinado ângulo interno, é a lei dos cossenos, né? Então, a gente aplica a lei dos cossenos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, que d ao quadrado é igual, isso aqui tudo mede 3, né? É igual a 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes isso vezes isso, 2 vezes 1 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo lá do θ. Tá? Ou seja, d ao quadrado, né? Ele vai ser 9 mais 1, 10. 10 menos 2 vezes 2, 4, cosseno de θ. Tá? E aí, aqui, né, essa daqui é a nossa tal da equação lá. Lembrando que θ depende de t e d depende de t, né? São variáveis dependentes. E aí nos resta, né, derivar essa equação. Deriva tudo, então, ó, 2d, né, derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna, né, regra da cadeia, vai ser igual a derivada disso aqui é 0. A derivada do cosseno é menos seno, com esse menos 4 vai ficar 4. E aqui é a regra da cadeia, né?
a derivada disso aqui vai dar seno de θ vezes a derivada interna, θ'. E ó, a gente está interessado nesse camarada aqui, ó. Tá? Então, o d' vai ser igual, corta aqui, né? Vai ser 2 seno de θ vezes θ' sobre d. Aqui, ó. Tá? E a gente está interessado em quê, gente? A gente está interessado na situação... Opa. A gente está interessado na situação... Nessa situação aqui, ó. Tá? Que é quando esse ângulo aqui for... Aqui for 30, né? Quando aqui for 30, isso aqui é 1, isso aqui tudo mede 3. Aí a gente tem que calcular o D. Então, é a lei dos cossenos de novo aqui, assim. Que quer usar isso aqui, né? Bom, então, vamos ver o que é que a gente tem, ó. O D' vai ser igual a 2 vezes o seno de θ, né? O seno de 30 é meio. Então, vai ficar meio aqui. Beleza? O θ' foi dado. Dado não, a gente calculou que a rotação dele, né, a taxa de 6π radianos por segundo, que equivale a 6 voltas, né, por segundo. Então, aqui vai dar 6π, dividido, então aqui já corta, então o numerador deu 6π, dividido por D. O D é o D dessa situação aqui, ó. Tá? E esse D vai ser justamente isso aqui, ó, vai ser esse D aqui, ó, né, que a gente iria jogar isso na mesma fórmula, né? No caso aqui 30, né? Então ele fica D ao quadrado vai ser 10 menos 4 cosseno de 30. Então D vai ser igual a raiz quadrada de 10 menos 4 vezes cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então a resposta é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 10 menos 4 raiz... Aí corta aqui dá 2, né? De 2 raiz de 3. Pronto. 2 raiz de 3 o quê? Metros por segundo. Tá? Então, a resposta aqui, ó, vou deixar bonitinho aqui, é 6π sobre raiz quadrada de 10 menos 2 raiz de 3. Tá? É isso aí. Os números feios aí, mas é o que é, né? Matemática é assim mesmo. Beleza? Então... Alguma dúvida, gente? Vou voltar aqui a nossa gravação. Então, o problema é, ele está jogando, está caindo cascalho, montando um morro de cascalho aqui, tá? No formato de cone, tá? Isso está crescendo, ele está sendo jogado, está caindo aqui 3 metros cúbicos por minuto, tá? E mantendo a propriedade que esse comprimento aqui, ó, né, que é o diâmetro da base, é igual à altura. Tá? Então, se isso aqui é H, né, isso aqui mede H também. E aí ele pergunta quão rápido a altura da pilha cresce quando está a 3 metros de altura. Então, esse aqui é o nosso 3 metros, vou botar entre aspas aqui, ó, né, que é o nosso T0. Tá? Que é o T0, né, o tal instante implícito que ele está se referindo é quando isso tiver a 3 metros de altura. Então é isso, gente. Tem um volume, isso aqui está crescendo certo volume, então a gente vai ter que criar esse volume, essa variável volume, né, que vai se relacionar ali, volume, porque a taxa, né, a taxa com que esse volume está variando é de 3 metros cúbicos por minuto, tá bom? Então, o volume está criado, ele quer saber quão rápido a altura da pilha cresce, né? Então, o H já está aqui, né? O H de T já está criado, e a pergunta recai sobre, ele quer saber com que velocidade, né, esse H está subindo num certo instante T0, que é esse T0, que a altura aqui é 3 metros. Tá? Então, a pergunta está aqui, ó. Como é que a gente relaciona volume com altura, isso tudo, né? Então, bem, o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Ó. Então, como isso aqui é H, isso aqui é H, esse pedacinho que é o raio aqui é H sobre 2, ó, né? Que é o raio. Então, o volume, ó, vou colocar aqui, ó, o volume
o volume aqui vai ser a área da base, vai ser πr ao quadrado, área, né, πr, o raio é h sobre 2, πr ao quadrado, a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Tudo dividido por 3. Tá? Então, o volume vai ser πh ao cubo sobre 2 vezes, aqui vai dar 4, 3 vezes 4, 12. Tá? Então, o volume é isso aqui, ó. Beleza? E aí, a gente deriva agora, né? Deriva aqui, então, V' vai ser igual, aqui é constante, ó, vai ser π sobre 12 vezes, vou derivar aqui h ao cubo, vai estar 3h ao quadrado, né? Regra da cadeia, vezes a derivada interna. Ó, quem a gente quer aqui, ó. Tá? Então, corta aqui dá 4, vou isolar o nosso h', vai ficar 4v' sobre o π dividindo, h ao quadrado dividindo, tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa fórmula universal, tá? Ele quer calcular a taxa de variação num certo instante, ó, que quando a gente joga esse instante aqui, ó, né, bem, o 4 está ali em cima, o π está aqui embaixo, não tem nada. Nesse tal instante, a altura dá 3 metros, ó, então ao quadrado dá 9. Tá? E aí, bem, isso aqui é a taxa de variação do volume, que foi dado, ó, que é o 3 metros cúbicos por minuto. Então, aqui fica o nosso 3. Cortou, sobrou 3 aqui embaixo, então vai dar 4 sobre 3π, o quê? Metros, né, que aqui estava metros por minuto. Tá bom? Aqui é a nossa resposta aí. Tá? Então, são esses probleminhas aí, né, que envolve distância e tal. E aí tem vários aqui, né? Então,